Essa parte, você fala hormonal, eu sempre associei o sexo totalmente a prazer. Uhum. Né? Eu não consigo, né? Porque eu não estudei também sobre isso, né? Mas eu sempre associei sexo total a prazer. Não tem, então, tem a relação de prazer, lógico, mas ele parte de um estímulo hormonal. Se você não tiver os hormônios necessários, você não vai conseguir praticar. Os hormônios é um pedaço da pizza, Ah, tá? Então, às vezes as pessoas subestimam muito essa questão hormonal, como se a pizza toda ou 80% da pizza fosse hormônio. E não é. Então, em vários momentos da vida, a gente pode ter alterações e flutuações hormonais que podem ter interferência na sexualidade. Então, gestação, pós-parto, menopausa, a gente pode ter algumas oscilações aí, né? Andropausa para o homem. Então, a gente pode ter essas oscilações, né? O uso de anticoncepcional para algumas mulheres pode interferir. Então, tudo isso precisa ser analisado. Mas a gente sabe que o sexo ele é muito mais cerebral, comportamental, do que somente hormônio, tá? Então, o cérebro é o que comanda. Então, em termos de fantasia, esse entendimento de fantasia, dos órgãos do sentido que podem ajudar no estímulo do desejo, tudo isso precisa ser ensinado. Os homens têm um conhecimento um pouco maior sobre essas questões. Então, com o paciente... Vamos usar mais do que as mulheres? No Aí, sentido de... no sentido de fantasias sexuais. Então, com o paciente homem, poucas vezes eu preciso trabalhar o que é uma fantasia sexual, que é um pensamento erótico daquilo que excita. Com mulheres na terapia, 99% eu preciso trabalhar o que é a fantasia sexual e os benefícios que ela traz na hora do sexo. Principalmente de deixar a pessoa erótica e não distrativa. Sim. Então, o homem tem um conhecimento e uma permissão um pouco maior sobre essa questão. E algumas outras questões, mas isso é muito variado, né? Mas a mulher, ela tem... A gente precisa trazer esse conhecimento, porque isso não é passado. O sexo é sempre vinculado a coisas mais negativas do que positivas. E aí, do nada, ela casa, namora, enfim, e precisa tem que ter orgasmos múltiplos. Como é que vira essa chave? É muito difícil. Mas se descobriu também, nem envelhece mais. Com certeza. Eu acho que isso é difícil pra todo mundo. Sim. Chega num ponto, é difícil até pro homem, né? Sim, porque sim. a gente cresce ali, experiência que a gente tem, moleque, vê um vídeo pornô, fala, putz, é daquele jeito ali. Aprende-se com aquilo, né? É aquilo ali. Né? Aí o cara acha que tem que ficar 2 horas, 1 hora fazendo sexo. E não é, né? Sim. Tem um tempo hoje, assim, que é o normal, que... Não tem um tempo normal e nem tem uma frequência ideal. Isso é muito bom para a gente poder desmistificar, né? A pornografia acaba que muitas pessoas aprendem vendo o filme pornográfico, aquilo não é a realidade das pessoas. Então você olha e fala, meu Deus, lá em casa não é desse jeito, e não vai ser. Então, aquilo traz o sexo com penetração como única possibilidade, né? Um sexo com penetração o tempo todo, eu brinco que é aquela batistaca de 2 horas e meia. Não é assim, gente. Né? Então, não tem um mínimo de preliminares, não se trabalha o erotismo, a mulher numa posição de submissão, tende a não ser um estímulo tão assertivo para a grande maioria das mulheres, né? Então, a gente precisa, e é óbvio que a gente precisa trazer a informação para a gente ampliar o conhecimento de homens e mulheres. Porque os homens vêm com muitas crenças também, de que tem que ter ereção o tempo todo, de que tem que fazer a mulher ter orgasmo, né? E a gente vai desmistificando isso. A ereção, ela oscila ao longo da relação. Em alguns momentos ela fica mais vigorosa, em outros momentos ela diminui. Isso é natural, né? E ninguém faz ninguém ter orgasmo. É você cuidando do seu prazer, a outra pessoa cuidando do prazer dela e vem para potencializar. Então a gente já vai tirando peso. Caraca. Porque vem na ditadura dos deverias. Eu tenho que... Né, aí aquela ansiedade, aquela... né, dificuldade, e a gente sabe que a ansiedade de desempenho dificulta a sexualidade, pode dificultar a ereção, pode trazer ejaculação precoce, interferir em desejo, dificultar o orgasmo. Tem uma parte do homem e da mulher, e cada um com a sua, que eu tenho certeza, mas que são
melhores e que a gente às vezes não explora, falando de sexo não só como penetração? O corpo todo ele pode ser erótico e estimulado. Então, através do toque, do cheiro, do gosto, da visão, da audição. Então, tudo isso favorece o estímulo sexual. Né? Você colocar uma playlist de músicas que são favoráveis, que a gente brinca da playlist de músicas sensuais, facilita a dar uma acalmada, a concentrar, a não ficar tão distrativo. Então, a gente vai oferecendo ferramentas e elementos que ajudam a deixar esse sexo com maior assertividade. É uma coisa mais ou menos assim, a mulher demora mais ou menos 15 a 20 minutos para chegar no mesmo patamar sexual do homem. O homem precisa de 50 ml de sangue, a mulher precisa de 500. Então, tem-se uma facilidade um pouco maior nessa ereção masculina, né? Nessa excitação. Só que se a mulher não se conhece, não vai ser 15, 20 minutos, vai ser meia hora, 2 horas. Ela cansa. Vamos terminar isso que eu tenho mais coisa para fazer. E aí a experiência vai ficando mais negativa do que positiva. E sexo é comportamento. Se eu vou para a experiência e é prazeroso, eu tenho prazer, eu tenho orgasmo, me sinto bem, me sinto amada, memória positiva, o que faz com a minha libido? Aumenta, vai mesmo, é bom. Mas se a experiência é negativa, não tenho prazer, não tenho orgasmo, me sinto usada, tenho dor, memória negativa. O que faz a minha libido? Diminui, me afasta como forma de proteção. Sexo é comportamento. Então a gente precisa entender o comportamento. Se fecha, mano. Sim, e você falou de ter dor. É comum a mulher ter dor ou não pode ter dor? Não é normal ter dor, mas é uma queixa muito comum. Então a gente divide mais ou menos assim nas queixas sexuais. A dor na entrada da vagina e a dor quando o pênis está batendo lá no fundo. Então a gente vai entendendo a queixa da paciente, tentando esmiuçar essa queixa. São dores diferentes. São dores diferentes e com causas diferentes. Né? A gente tem um transtorno que chama transtorno do vaginismo, que é a paciente que tem uma contração involuntária na entrada da vagina. Pode ser total ou parcial. O que isso quer dizer? No total, fecha tudo. Não entra pênis, não entra nem pensamento. Não entra OB, não consegue fazer Papa Nicolau. No parcial, entra com dificuldade, mas entra. Então, isso causa muito transtorno. Né? Tinha uma estatística que até 6% dos divórcios aconteciam pela não consumação pelo vaginismo. Caramba. É psicológico isso aí? É 95 a 100% de causa psicológica. Tratamento, ele é multidisciplinar, mas tem a terapia sexual como padrão ouro, né, para o tratamento. E isso causa um sofrimento intenso, não só para a paciente, mas para a sua parceria. Muitas com dificuldade de engravidar, dificuldade de ter a sua sexualidade adequada. O negócio não entra, como é que vai... Né? O que acontece? Existe pacientes que a gente usa o termo do sexo intercural, que é no meio da coxa, ejacula próximo, e algumas podem até engravidar. Já tive pacientes que engravidaram dessa forma. Mesmo com vaginismo? Mesmo com vaginismo. Tem a ejaculação ali próximo, né? E aí a gente precisa só de um, consegue. Esse aí é vingador, né? Esse espermatozoide, mano. Esse é o Usain Bolt, você solta ele ali, corre mesmo. Às vezes as pacientes recorrem até à fertilização, até a outras formas, né? Mas muitas clínicas encaminham as pacientes pra gente, né, na terapia sexual, para depois elas tentarem de forma naturalizada, para depois ver se é necessário ou não uma fertilização. Então, antes da fertilização, tem todo esse processo que acontece até na clínica. Vai depender muito do que a paciente quer. Algumas até topam fazer o tratamento, tentar de forma natural. Entendi. Outras querem já partir, né? Mas é oferecido essa possibilidade. Vamos tratar o vaginismo, né? Começa, faz o tratamento, tem uma resposta excelente, se for feito de forma adequada. E aí a gente vai avaliando como é que vai ser o desenrolar da história. E quando a dor é no fundo? Aí a gente tem que pesquisar. É muito grande. A vagina ela é elástica, né? Então, na excitação, a gente tem um aumento de sangue, e a elasticidade a gente vai ter um aumento no comprimento e no diâmetro. E a lubrificação. Então, estando bem lubrificada, essa vagina ela acomoda. Mas é claro que a gente precisa entender essa estrutura anatômica, entender se tem aí alguma coisa que possa dificultar. Mas a dor mais no fundo, a gente tem que fazer
investigações mais profundas. Então, mioma, endometriose, cistos de ovário, enfim. A gente precisa fazer uma investigação detalhada.